Bom, na minha época de Rádio Marinque Veiga, no Rio de Janeiro, eu conheci os irmãos Bertus. Eles tocavam em dueto, tinham um público muito grande, eram dois sanfoneiros arretados, um solava, outro acompanhava e vice-versa. Música não é profissão, filho. Música é missão a cumprir. Então, como profissão, ela às vezes deixa muito a desejar. Tem muito músico bom passando trabalho, porque ele não entendeu ainda que música não é profissão, é missão a cumprir. Há um momento que tu encarar isso como uma missão que tu tem, aí se abrem os ângulos, melhora. Nós somos, eu e a minha família, nós somos naturais da região do município de São Francisco de Paula, próximo ao Rio das Antas, tanto é que para nós é mais perto Vacaria do que São Francisco. São Francisco era antigamente a cavalo 110 quilômetros. Porque o meu pai era italiano mesmo. E ele era, na mocidade, ele foi maestro de banda. Então, quando nós era piazada, nós criamos sempre ao som da música de banda e sempre com as livretas de música. Tanto é que nós éramos 4 irmãos, todo mundo conhecia a música normalmente, naturalmente. E a minha mãe criou nós, os 4 irmãos, no sistema militar. E a minha mãe dizia assim para nós, com o dedo assim, ó: homem tem que ter vergonha na cara, respeito e palavra. Então, veja, nós fomos criados nesse regime aí, tirando leite, fazendo queijo, e lidando com música. Cavaleiro de Denver. Qual os primeiros músicos que fizeram músicas gaúcha? Irmãos Bertucci. O Oneide, tá? O Adelar, era a dupla famosa, que não tinha lugar para entrar nos salões e nos galpões quando eles começaram a tocar em baile. Os irmãos Bertucci, eu me criei ouvindo-os nos discos e depois, mais tarde, eles atuando no nosso CTG Presídio do Rio Grande de Bom Jesus. Meus familiares todos gostavam deles, e eles foram os grandes inspiradores para a nossa música serrana. E os serranos foi criado, a dupla foi criada em cima e tendo por norte o que os Bertucci faziam. Com 6 anos eu já tocava cavaquinho e cantava nas carreiradas para ganhar um troquinho. Ganhava as gorjetas. Com 6 anos de idade. Com 10 anos tocava gaita ponto. Aí quando eu tinha 10 anos, o Oneide comprou a primeira, meu irmão, que era o mais velho, o Oneide era o mais velho, comprou a primeira acordeon Todeschini. Primeira Todeschini.
Aí eu comecei a ajudar o meu irmão a tocar nos bailes. Aí meu pai já foi para Caxias, porque ele ele dizia para o meu irmão, para o Neide, diz, o Adelar vai, esse guri, eu preciso levar ele para o colégio em Caxias para aprender. Aí que então eu comecei com os professores por música certinho, né? Para me transformar em acordeonista e não aquele gaiteiro. O Neide era um bom gaiteiro, lia partitura, tocava junto com bandas que dependiam de partitura. A gente sempre... tem uma reportagem de Porto Alegre que diz que os irmãos Bertucci não eram gênios musicais, eram competentes. Entendeu? Nós éramos competentes. A gente pegava o instrumento e sabia tocar porque era competente. E esse é o que foi o nosso sucesso, foi a competência. Porque quando nós fomos para o Rio de Janeiro, nós fomos com as nossas músicas tudo orquestrada e pronta para gravar. Então, veja que a competência ajuda muito. Porque aquele que é gênio, ele não precisa ser competente. Genialmente ele vai tocando e vai fazendo tudo certo. Mas para quem não é gênio, tem que ser competente. Todo mundo grava os Bertucci. Nós também gravamos, os Fagundes gravaram os Bertucci, uma canção chamada O de Casa, muito bonita. Venho vindo de longe. É bonita aquela toada serrana trazida pela voz e pelo vocal, pela vocalização dos irmãos Bertucci. Muito destaque sempre tiveram. Desde que eu me conheço por gente, sempre vi falar nos irmãos Bertucci. Glória e honra a esses homens e outros da linha deles que marcaram posição a favor da arte e da música do Rio Grande. Pego na gaita e canto essa melodia, me lembrando de um baile que eu fui há poucos dias. Foi lá na serra e casa do Mané Romão, e eu tinha um companheiro que era o meu irmão. E o gaiteiro, um gaúcho divertido, na gaita deu um tinido, já começou a cantar. Contou um verso pra dançar, figurado nos seus versinhos rimados, já começou a tocar. Tudo que nós fazia era modelo. Nós passamos a usar o tirador para tocar baile, os outros gaiteiros, sanfoneiros do Rio Grande do Sul, todo mundo passou a usar tirador. Então, quer ver uma coisa? Aí nós fomos batizados Irmãos Bertucci. Aí começou, então, tinha na fronteira os irmãos Teixeira, os irmãos Borges, irmãos isso, os irmãos Ramos, os irmãos Barreto, as irmãs gauchinhas missioneiras, os primos Peixoto. Quer dizer, entrou em moda o irmãos. Depois, muitos anos depois, eu fiz uma dupla com um gaiteiro muito bom, Itajaíba Matana, e eu batizei a nossa dupla de Os Cobra do Teclado. Porque nós tínhamos ele era professor também de acordeão, viu? Fizemos uma dupla violenta. Até o Chacrinha tocava nossas músicas lá no Rio de Janeiro. Zula, sanfoneiro bom, ele dizia. E aí começou então no Rio Grande do Sul. Os cobras do ritmo, os cobras do fandango, os cobras daquilo, e por ali encheu de cobra. Aí depois do Itajaíba Matana eu formei um outro grupo, que não tem foto aqui. Eu aí arrumei um traje completo para todos, um traje igual. Ah, não, deu outra, dentro de um ano, todos os conjuntos do Rio Grande do Sul trajavam todo mundo igual. Então, graças a Deus, o nosso santo, a nossa iluminação é muito forte. Me apertaram, me cercaram em 5, 6, eu estombo nos 2, 3 e não puderam me cortar.
toda a ferramenta, muita gente ele cortou. E assim foi até clarear o dia, pra ninguém mais se entendia, até que o baile se acabou. Isso aqui, ó. Olha, hoje, na região em que nós continuamos tocando, os bailes não mudaram quase nada. A nossa música de raiz, essa nossa música de raiz, é a que prevalece. Esse tipo aqui de música foi nós que começamos com essa música aqui. Porque o Oneide, meu irmão, que era mais velho, ele recolheu dos gaiteiros de gaita ponto que existiam lá, aqueles de sanfoninha mesmo de 8 baixo, ele recolheu o shot laranjeira, ele recolheu outras músicas tocadas, que aquele tipo de sanfoneiro cantavam menos, viu? Eles tocavam mais e cantavam menos. E recolheu aquele Mané Rumão, que também é uma música folclórica, o Carça Larga também é uma música folclórica. E aí, daquele tipo de música ali, ele começou a inventar as músicas dele, o Oneide, meu irmão. Aí ele foi estudar, meu pai fez ele estudar em Caxias com um maestro, que tinha uma banda. E aí o maestro ele ia nas quinta-feiras, e lá o maestro era muito boa pessoa, dizia, Oneide, esse fim de semana nós vamos tocar em tal lugar, vamos lá com a banda. Aí ele começou a ir junto com a banda, e aí o maestro dizia, de madrugada, pega a tua gaita e toca umas musiquinhas aí. E olha, o maestro começou a notar que quando o Oneide tocava aquelas musiquinhas dele lá do meu rincão, o pessoal ia tudo dançar e ficava olhando para o Oneide, aplaudiam ele. Aí o maestro foi e disse para ele, ó, Oneide, tu tem que aproveitar isso aí, rapaz, tu não vê que tu agrada, tu não vê que o povo gosta de ti com essas músicas aí? Aí que esse maestro falou para um jornalista da rádio, diz, olha, tem um rapaz aí que vem estudar música aqui, que é um sucesso. E aí o Oneide foi para lá começar a tocar com esse jornalista, se transformou então no herói serrano da Serra do Rio Grande do Sul. E eu, nessa idade aí, eu era piazão. Pelo que nós sabemos, o Adelar Bertucci, que é um pouco bem mais velho que eu, gravou, e isso está registrado, evidentemente nos discos, o primeiro bugio, que é o Casamento da Doralice. Antes não se havia gravado o bugio ainda. E o Adelar Bertucci nos disse que o bugio surgiu da imitação do roncar do bicho com o roncar dos baixos. Tanto que nosso primeiro DVD tem isso aí. O bugio começava a roncar quando o tempo estava para a chuva, no mato, e ronca mesmo. E aí começavam os gaiteiros do pago a imitá-lo. O bugio começava... Oh, 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 oh. Então toda pessoa que toca um bugio tem que fazer esse jogo de fole. O bugio é uma coisa indígena. Tanto é que lá na fronteira tem um lugar lá em São Francisco de Assis, que tem também muito forte a dança do bugio lá, que foi constatado pelo Paixão Cortes e pela nossa pesquisa também, que o bugio existia em todas essa zona serrana do Rio Grande do Sul, porque era dança de índio, era coisa de índio. É tchum, tchum,
tchum, tchum, tchum. Que o bugio imita muito, viu, o baião nordestino. É o mesmo ritmo. Tchum, 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 tchum. Só que o baião nordestino faz tchum, 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 tchum. E o bugio gaúcho é só tchum, 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 seco. Tchum, 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 tchum. A única diferença é essa aí do baião. Os ritmos existem, né? As nomenclaturas que são diferentes. É que a gente, por causa do estudo, a gente tem muita facilidade, né? Então a gente melhorou as músicas. Esse é o forte, Irmãos Bertucci, foi o melhoramento do nosso folclore. E o Osneide Bertucci e o Adelar Bertucci foram guri na serra, lá na Mulada. Eles eram meninos e já estavam tocando a sua gaita. E o Oneide deixou muita coisa aí gravada, tá? Que foi um grande entusiasta dos gaiteiros antigos. Ele procurava também, ele garimpava também, mostrava a cultura lá da campanha, a cultura serrana. O Edson Dutra, por exemplo, que é um discípulo nosso da dupla Irmãos Bertucci, nós conhecemos ele desde pequenininho, o piazinho. Ele começou a tocar o acordeon e já vinha mostrar para nós o que ele tinha aprendido, o que ele estava sabendo, sempre naquele entusiasmo, e por isso que ele sabe tudo a nosso respeito, porque ele se criou junto conosco, e a gente convivia muito com o Bom Jesus, e enfim, por isso que o Edson tem esse lado bem gauchesco, bem Bertucci. Desde moço foi um lutador, teve a sina de ser um gaiteiro. Os fandangos de antigamente, pra tocar era sempre o primeiro. Muito cedo começou a compor e a gravar suas canções regionais. E das músicas que agora toco e ainda é sucesso nos tempos atuais. E das músicas que agora toco e ainda é sucesso nos tempos atuais. Esse homem que fala os senhores vai tocar outro baile de novo, vai cantar e sorrir toda noite pra trazer alegria ao povo. Tem no peito um coração aberto de amor, de esperança e de fé. Continue o Oneide Bertucci, que o Rio Grande te aplaude de pé. Continue o Oneide Bertucci, que os anjos te aplaudem de pé. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, qualquer dia da semana, pra farrear sou companheiro. Me chamo Adelar Bertucci, cantador, bom sanfoneiro, afamado no Rio Grande, também no Brasil inteiro. O Luiz Gonzaga foi uma pessoa assim que nos deu assim uma amizade sincera. A prova tá que ele veio numa viagem que ele fez para o Rio Grande do Sul, ele foi lá na nossa fazenda, nessa que está ali nos quadros aí, ó. Foi lá na nossa fazenda, comeu um churrasco conosco lá, e ali nesse galpão da fazenda, na parede assim, ele pegou um lápis de carpinteiro lá e escreveu: aqui nesse galpão cantou o velho macho Luiz Gonzaga, e botou a data. Está lá no meu galpão esse recado do Luiz Gonzaga. Tu veja que coisa bonita, né? E essa amizade nós
começamos tudo lá no Rio de Janeiro. Então, ele me deu um conselho que eu gostaria de passar assim, para os meus colegas músicos, esses jovens músicos. Ele me disse assim, olha, Adelar, ele falava, Adelar, olha, Adelar, tu não se iluda com boi, não se iluda com boi. Aqui no Rio Grande está cheio de criador de boi. Eu não sei o nome de nenhum desses criadores de boi aí. Mas tem um sanfoneiro no Rio Grande do Sul. Que, ó, esse eu sei o nome dele, porque é bom. Sabe qual é? Eu fiquei pensando, qual será que ele gostou, né? Diz, é um tal de Adelar Bertucci. Esse é bom. Esse sanfoneiro é bom. Então, meu filho, ele falava assim, então, meu filho, não te esqueça de tocar para o povo. Porque o povo quer música do povo. Essas músicas que tu toca aí para os colegas, não toque isso para o povo, que quem te contrata não é o colega, quem te contrata é o povo. Toque sempre para o povo. E numa janta com o Mário Zan, lá na minha Criúva, na minha terra natal, lá nos campos da Criúva, lá no município de São Francisco, o Mário Zan me disse assim, Adelar, tu é muito propenso a trocar musiquinha para os colegas. Colega não contrata, pelo contrário. Às vezes ele te trampeia o negócio. Toque para o povo. Sempre que tu comprar para o povo, esses te contratam. Agora, colega não contrata. Eu acho que a música é a arte divina, é com ela que eu vivo, é ela que me dá saúde. Estou aqui quase com 80 anos, tocando por esse mundo velho de Deus aí. Quem sou eu? Eu sou só um simples representante dessa luz divina que me faz tocar esses versinhos, cantar, alegrar as pessoas. Quais os cuidados que tem que ter no preparo do chimarrão? Ah, tem muita coisa, tem que fazer certo, ó. Vamos ver se esse índio pode velho não vai pegar na derrubar o bomba. bigode aí. Vamos ver. Ó, devagarinho. O chimarrão meu é sortinho e quente. Muito bom. Porque diz que Deus, quando fez o mundo e veio aqui no planeta Terra, quando ele foi no 7º dia descansar, ele chamou o Espírito Santo e disse, olha, tchê, me traga um chimarrão, só tenho pavor de chimarrão paraguaio, eu não gosto de chimarrão frio. Isso o divino mestre, o verbo lá, quando ele brotou de lá. Diz, me traga um chimarrão quente, porque chimarrão paraguaio eu não gosto. Então, tá aí o chimarrãozinho quente e solto aí, não tá bom? Delicioso. Então, tá.